Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal RM Engenharia. Eu sou Ricardo Mendonça, sou engenheiro civil e especialista em estruturas de concreto armado e fundação. Trabalho também com regularização de imóveis, junto com o projeto de incêndio, de prevenção e combate a incêndio. Hoje eu vou falar sobre o afastamento lateral comercial. Existe alguma diferença do comércio para residencial? O que acontece? Existem dois tipos de habites, que seria o habites comercial e o habites residencial. Então, quando você constrói um imóvel, você está destinando ele a esses dois tipos. Ou você destina ele à residência, ou você destina ele ao comércio. Certo. E qual que seria a diferença ali? Existe alguma diferença? Na verdade, bastante. Quando você fala de residencial, a legislação trabalha de uma forma. Quando você fala comercial, trabalha de outra forma. Então vamos falar um pouco sobre as taxas de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, né? A taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento de um mesmo terreno. Então, por exemplo, você tem um terreno de 10 por 25, né? Que é uma área de 250. Então, o que acontece? Esse terreno, você tem esse terreno, você fala, eu quero construir uma residência. A taxa de ocupação dele é 60%. Então você pode construir até 150 metros quadrados. Certo? Então, por exemplo, ele é 10 por 25, você pode construir até 150 metros quadrados. Porém, você tem que deixar afastamento lateral, que é no mínimo 1,50 m. Então você tem que deixar 1,50 m. E o afastamento frontal, que costuma ser 4 metros, de 3 a 4 metros. E tem o afastamento do fundo também, que de 3 a 4 metros. Então, praticamente a casa se torna um miolo, né? Fica praticamente no meio do terreno. Certo. E o comercial? O comercial, lembrando que as legislações que eu falo aqui é de Minas Gerais, né? Eu falo do estado de Uberlândia. E lembrando que, então, essas são as legislações. Às vezes no seu estado, na sua cidade, a gente tem que consultar a restrição urbanística do seu município. O comercial aqui costuma ser 80%. Então, o que acontece? Mesmo terreno de 250, 80% é 200 metros. Ou seja, eu aumentei uma área construída de 150 para 200. Houve um aumento de 50 metros quadrados só de você mudar o histórico do imóvel. Então, eu passei de residencial para comercial. Então, eu posso construir. E o que acontece? Se eu estou ocupando 80%, então está sobrando 20%. Certo? Então o que acontece? 200 metros é como se fosse 10 por 20. Então o que acontece? Eu posso, aqui já tem 10, então 20. Vou pegar uma caneta azul que fica mais fácil. Então é como se eu chegasse com o terreno será que dá para enxergar? Esse azul tá fora. Isso melhorou. É como se eu ocupasse tudo aqui. Então aqui está sobrando 5 metros e aqui eu estou construindo com um comprimento de 20. Então 20 por 10, 200 metros. Certo? Então quer dizer que eu não preciso de afastamento lateral nem afastamento de fundo, mas eu preciso de afastamento frontal. Por quê? Dependendo do comércio que você construir, você tem que... dependendo não,
todo comércio, você tem que ter um espaço para estacionamento. Então, quando você passa na frente de um barracão, você percebe que a frente dele, o pessoal deixa a frente com vagas de estacionamento. Isso é porque a legislação está pedindo essas vagas de estacionamento. E o que acontece? As legislações pedem isso, essas vagas de estacionamento. E também, lembrando que é o seguinte, que tanto o residencial quanto o comercial, você tem que deixar 20% permeável. Você vai, Ricardo, mas peraí, se eu já ocupei 80% do meu terreno, os outros 20% era permeável, mas se eu tenho só sobrando 20%, como é que você quer que eu ponha estacionamento e área permeável? Simples. Onde vai ser, não sei, vocês já repararam que onde tem esse estacionamento, muitas das vezes é o piso permeável ou brita. Então, a pessoa põe a brita ali, praticamente pinta a própria brita, põe uma faixinha pequena que não vai interferir em muita coisa, ou põe piso permeável. Então essa área aqui que sobra, esses 20% que sobra, acaba se tornando uma área permeável junto com área de estacionamento. Lembrando, para o vídeo não ficar muito longo, que depende do comércio que você for fazer, existe um número mínimo de estacionamento. E o que acontece quando existe um número mínimo de estacionamento? Muitas das vezes o próprio comércio faz estacionamento subterrâneo, mas isso é um outro assunto. Então sim, quando você tem uma área comercial, você não precisa ter afastamento lateral nem de fundo, porém você tem que ter um afastamento frontal que implica o estacionamento, tá? Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele joinha se você gostou, comentem nos vídeos, compartilhe com o pessoal, dê essa força aí pra gente. Um abraço e até a próxima.